Eu também eu gostaria de falar para os irmãos o seguinte, embora na nossa vinda para cá para o campo, tivemos que passar por uma situação difícil com relação à perda da minha mãe, eu vejo na minha jornada da vida no campo e essa situação que aconteceu conosco não como algo ruim, não como algo que pode ter sido visto para nós como uma consequência das nossas decisões. Não, só quem passou juntamente com ela é que pode dizer realmente que Deus é capaz de o que Deus é capaz de fazer, porque nós que convivíamos com ela, nós temos conhecimento do que se passava muitas vezes dentro dela pelo que ela expressava. Infelizmente, a minha mãe ela não tinha uma conversão genuína até sair de Propriá. Ela tinha muitas dificuldades de viver uma fé bem firmada na palavra de Deus. Ela tinha muitas dúvidas, ela não tinha uma clareza da palavra do Senhor. Ela tinha muita dureza ainda no coração, muita dificuldade para perdoar. E Deus, Ele queria moldar aquela vida. Ele desejava moldar aquela vida. E Deus nos deu mais tempo para conversar com ela, para aconselhar, para mostrar a verdade para ela. E no decorrer de 1 ano e meio, ela ainda ficou muito dura, muito endurecida. Ela não queria ceder. Ela queria viver, assim, falava do amor de Deus, mas ela não tinha aquela mudança na vida dela, na própria vida, né? Os frutos, né? Então, o que é que acontece? O que acontece? Quando ela foi lá para a serra, logo depois ela foi ficando mais fraquinha. E através dessa fraqueza que Deus permitiu que ela tivesse que passar, o Senhor quebrou a minha mãe. Quebrou de tal maneira que ela só queria falar de Jesus, ela só queria pedir perdão, ela só queria ter consciência do pecado dela. Ela nos perguntava, minha filha, falava com meu esposo como nunca antes, meu filho, como é que eu faço para conversar com Deus e expor as minhas faltas, os meus defeitos de caráter para pedir perdão para Ele? E nós mostramos para ela, conversamos muito com ela. E antes de ficar mais doente mesmo, ela disse para nós, ela disse, eu já confessei todos os meus pecados para Jesus e eu disse para Ele que a única coisa que eu quero agora é me encontrar com Ele, que Ele me deu o descanso que eu preciso, porque para mim é o mais importante estar com Jesus. Depois ela piorou, ela ficou sem querer se alimentar, mas pela graça de Deus, embora não tenhamos financeiramente meios, o Senhor nos trouxe para um lugar em que, no sentido de essa questão de saúde, aqui esse lugar ele é muito avançado nesse sentido. Então, a minha mãe teve toda a assistência médica, os médicos, aliás, os enfermeiros foram buscar ela lá em casa, né? Porque aqui os carros da saúde, eles circulam o tempo todo à disposição das pessoas. Então, eles foram lá buscar minha mãe, levaram ela para o hospital. Eu fiquei com ela num apartamento no hospital, só com ela. Ela teve toda a assistência possível no hospital. Foi muito bem tratada, graças a Deus, sabe? E ela melhorou. Ela melhorou, porque ela estava fraquinha, mas ela melhorou no hospital. Mas a gente às vezes se alegra pensando que aquela melhora é para a pessoa ficar mais um tempo entre nós, né? Contudo, quando ela voltou, ela já estava se preparando para se despedir de nós. Ela já estava acamada, já estava usando fraldinha, já estava sendo cuidada por nós, tomando banho na cama já. E quando ela retornou melhor, mas aí depois ela ficou sem querer comer novamente, né? Um dia ela ficou sem comer, ela comeu só 2 refeições, no segundo dia
ela faleceu próximo ao pôr do sol da sexta para o sábado. E aí quando ela estava para falecer, ela só tomou uma refeição pela manhã. E aí quando foi no segundo hora, no horário do almoço, ela não quis almoçar. Eu fui dar comida a ela, ela não quis. Eu deixei para dar um pouquinho mais depois. Quando eu fui dar comidinha a ela, ela já estava dormindo. Ela partiu não, né, irmãos? Ela dormiu com o Senhor sem fazer nenhum alvoroço. Foi um sono tranquilo, sem barulho, ninguém percebeu. A não ser o meu filho e meu esposo na roça. Eles perceberam que ela estava dormindo. Quando meu esposo chegou, ele me perguntou logo se minha mãe ainda estava viva. E quando eu fui chamar ela para comer, ela já não estava mais entre nós. Então eu sou grata a Deus porque a minha mãe partiu, mas ela nos deixou um consolo de que ela estava realmente preparada para o Senhor. E eu tenho certeza que eu vou me reencontrar com ela. E realmente ela aprendeu a perdoar e ela aprendeu a confiar no Senhor, mesmo no leito de dor. E também, até no momento do funeral, quando eu vi a minha mãe dormindo, eu disse, Senhor, e agora? Como é que vai ser? Eu não tenho, Senhor, condição de arcar com um funeral agora. Se eu for fazer uma dívida agora, eu não tenho condição de pagar e não vou incomodar minha parentela. E aí eu conversei com o irmão e esse irmão disse